Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos a caderneta dos professores e mais o porta-canetas do painel sublimado lá das Beltranas, tá? Que foi a aula que eu fiquei prometendo para vocês na aula anterior, quando nós fizemos a bolsa, essa que vocês estão vendo aqui, que ficou muito linda. Mas antes disso, eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e para de enrolação e vem comigo e vamos costurar. Então, para a gente começar a nossa peça de hoje, primeiramente eu vou recortar aqui toda a parte do painel que nós vamos utilizar. Lembrando que esse painel, ele é composto aqui, olha. A outra parte eu já até cortei aqui. Que foi aqui, olha, o porta-moedas. Essa parte aqui eu mostrei para vocês na aula anterior, que a gente pode dublar ele com a cola pano. Essa parte aqui também eu poderia fazer dessa forma. Então, eu vou deixar como a sugestão, tanto dublado na cola pano, como na manta, como a gente já sabe utilizar. Então, na aula de hoje, eu vou utilizar essa parte aqui na manta R2, tá? Então, primeiro eu vou recortar essa parte aqui. Eu já deixei separado aqui a manta, referente às 3 partes aqui das minhas peças. Vou cortar, vou lá no ferro aderir e volto aqui com vocês. Então, aguenta aí que eu já volto. Aqui, então, eu já tenho as 3 partes, já passei na manta, tá? Lembrando de colocar um paninho por cima aqui, para não queimar a nossa estampa, o nosso tecido. Lembrando que esse aqui é um tecido de gabardine sublimado. Então, ele é um tecido de poliéster, então a gente não pode colocar muito calor sobre o nosso tecido, tá bom? Então, para proteger o nosso material. Agora, nas 3 partes, eu vou passar uma costurinha exatamente nessa linha preta, que faz o contorno aqui da margem da nossa costura. Então, eu vou fazer isso daqui nas 3 partes e na sequência eu já vou refilar. Vamos lá? Aqui, então, eu já tenho as 3 partes cortadas. Eu vou dobrar aqui ao meio e já vou fazer a marcação central. Então, aqui você faz um pique na parte de cima e na parte de baixo aqui também. E essa parte aqui, por enquanto, eu vou reservar. Então, nós vamos começar a fazer pela aba. Então, aqui eu vou precisar de um pedacinho de tecido da sua escolha pra gente fazer o lado avesso aqui. Então, eu vou pegar um retângulo nessa medida pra gente poder fazer a parte de trás. Já volto. Aqui nós vamos começar, então, pela aba. Então, eu tenho aqui uma vez no meu tecido de forro. Se você optar por fazer esse acabamento aqui no viés, aí lá no ferro você vai passar aqui tudo junto. Passa uma costura de segurança, refila, então vai ficar aqui o avesso já preso com a parte da frente e você faz o acabamento aqui com viés. Nesse caso, eu não vou optar pelo viés aqui nesse acabamento. Eu vou colocar estampa com estampa, vou alfinetar aqui para prender o forro. E eu vou fazer uma costurinha de um pé de máquina. Aqui a abertura eu não costuro, toda essa volta aqui, tá? Nessa hora eu gosto de diminuir o ponto da máquina para 2,5 ou 3, para ficar um acabamento bem pequenininho aqui na parte arredondada. Lembrando sempre de fazer o retrocesso aqui quando a gente começa e aqui quando a gente termina. Eu vou tirar o alfinete, vou refilar o excesso do meu tecido.
E aqui na parte arredondada, eu vou usar essa tesoura aqui de picote e vou cortar aqui, olha. Pra na hora que a gente desvirar, ficar bem certinho aqui essa parte dessa costura. E agora sim eu posso, então, desvirar minha peça. Aí você pega aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto de utilizar essa ferramenta, ele é um vincador, na verdade. Pode ser um hashi, uma pontinha de uma tesoura que não tenha ponta, né? Para não furar o tecido. E a gente vai acertar, então, essa costura aqui dentro. Vou voltar lá no ferro, acertar aqui bem direitinho pra gente fazer, então, a costura aqui de acabamento, tá? Então, eu vou lá no ferro e já volto aqui com vocês. Aqui eu já tenho a minha aba passada no ferro. Então, o que que eu fiz aqui? Troquei a linha de cima e troquei a linha de baixo da bobina por conta do meu tecido de forro ele ser azul, tá? Então, aqui eu deixei uma linha mais próxima da cor e aqui também. Então, eu aumentei um pouquinho o ponto da máquina. Eu gosto de utilizar para poder fazer partes arredondadas esse guia com imã que a gente coloca ele bem do ladinho aqui do nosso calcador. Então, eu vou colocar ele aqui e vou fazer essa costura de press-ponta aqui a toda volta. Aumentei o ponto da máquina para 3,5. Então, veja que a costura de baixo, ela fica bem próxima da cor do tecido e aqui também. E agora eu já vou aproveitar, eu vou fazer as marcações, a gente já vai colocar o botão para adiantar a nossa parte aqui nesse pedaço da aba. Então, aqui eu tenho a parte de cima que eu vou colocar do meu botão, aqui eu tô colocando a parte macho e tem aqui meu balancinho. Essa parte das medidas, ela é muito opcional, tá? Você pode distribuir o botão da forma que você achar melhor. A minha sugestão aqui é o seguinte: das laterais para dentro e de baixo para cima, nós vamos fazer a marcação de 2 centímetros. Então, da base para cima aqui, eu marco 2, certo? E de fora para dentro, aqui também vou marcar 2 centímetros. Então, vejam, aonde ficou o X, que é onde eu vou fazer a marcação do meu botão. Então, aqui eu já posso furar para fazer a aplicação. Então, aqui eu tô utilizando esse furador, que ele tem várias opções de tamanho. Eu vou fazer um furinho aqui, olha. Desse lado. E desse lado. Aí, aqui, olha, essa parte arredondadinha fica pra cima. E onde tá a minha estampa, eu vou encaixar aqui a parte macho do botão. Olha, fazer aqui dos dois lados. Aí, agora que tá encaixado, eu vou encaixar aqui no meu balancinho. Já vou deixar a marcação do meu pique aqui no meio, para achar o meio da peça. E essa parte que tá pronta, a gente já pode ir para a próxima etapa. Nessa etapa, nós faremos algumas marcações. Aqui eu tenho o corpo da peça, eu tenho as duas partes internas e tenho a parte do forro dessa parte principal. Não se preocupem com as medidas, que eu vou deixar tudo aqui certinho para vocês. E também tenho viés de acabamento. Então, para começar, eu tenho aqui uma vez, na mesmo tamanho aqui do meu corpo, eu só cortei esse retângulo. Não se preocupem em fazer agora as marcações da parte arredondada, que quando a gente for refilar, a gente vai fazer tudo isso. Então, eu vou separar essa parte aqui por enquanto. Esse pedaço aqui, eu vou dobrar ao meio, faremos algumas marcações. Vou dobrar aqui, olha, bem certinho, vou achar o meio. Achou o meio, faz um pique de um lado e do outro. E com a caneta que apaga com ferro, eu vou traçar uma linha desse pique até esse daqui.
Feito isso, para a direita e para a esquerda, eu vou marcar, então, 2 centímetros. Então, essa marcação já tá pronta, essa parte aqui eu reservo por enquanto. Aqui, como opção para a parte interna, que é a parte onde vai encaixar a abinha da nossa caderneta, eu tô utilizando aqui tecido tricoline e na parte de interna eu estou usando o acoplado. Você também pode utilizar somente o tecido dobrado, não tem problema, ou a manta R1 para não ficar muito volume. Mas aqui eu só coloquei aqui tecido sobre o acoplado, refilei na medida que eu vou deixar aqui para vocês, 2 vezes, e eu vou fazer um acabamento aqui com viés de um lado e do outro, tá? Então, vai ser um viés para essa parte e um viés para essa parte aqui. Então, eu só vou trocar a linha da máquina e a gente já segue com essa etapa. Nessa etapa, eu tô utilizando a linha vermelha em cima e também na caixa da bobina. Então, eu vou pegar aqui, olha, uma tira de viés pela parte do meu avesso aqui. Eu vou colocar ele aqui, olha, com a abertura para cima. Nós vamos passar uma costurinha bem aqui, olha. Como o nosso viés ele tem essa marcação, eu vou utilizar essa marcação aqui do viés para fazer uma costura para prender o viés aqui até o final. Aqui eu empurro ele para frente com a mão. E aqui do outro lado eu vou dobrar ele pra gente fazer a costura aqui de acabamento. Então, agora eu vou passar uma costurinha reta aqui. Então, esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Eu vou adiantar essa etapa aqui para o vídeo não ficar muito longo e já volto pra gente concluir. Aqui, então, eu tenho as duas partes internas já presa. Eu não coloquei forro porque aqui não tem necessidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar essa parte com viés exatamente em cima da linha aqui dos meus 2 centímetros, tá? Então, aqui eu vou prender com o alfinete, bem certinho aqui na linha. E vou prender aqui também do outro lado. Antes de seguir com a costura para prender, eu gosto de prender a parte final aqui, bem rente aqui a minha linha. Então, eu vou fazer isso aqui dos 4 lados, porque quando a gente for fazer o fechamento total, sendo que essa parte aqui tá bem certinha, vai ser bem difícil que a sua peça fique torta depois, tá? Então, eu vou prender aqui, essa parte aqui no meu forro. Aqui, olha, só um retrocesso aqui, aqui, aqui e aqui. Agora aqui, olha, dá pra ver aqui por trás, que eu já fiz os 4 retrocessos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, a parte do corpo da peça e vou alinhar, olha, esse pique que eu fiz aqui com esse pique aqui, bem certinho aqui, vou alfinetar. Então, alinha bem certinho essa parte e na parte de baixo aqui também, olha. Alinha direitinho aqui. Aqui eu vou tirar os alfinetes que eu prendi o bolso.
vou fazer o seguinte aqui, olha. Acerta bem essa parte aqui. Vou colocar um alfinete aqui central. Para esse tecido ele não correr. Desviro. Veja certinho aqui, olha, se o seu tecido de forro tá acompanhando aqui a parte principal da peça. Coloco um alfinetinho aqui. Vai conferindo aí certinho se a sua peça tá toda encaixada, para depois não ter retrabalho, certo? Então, feito isso, aqui eu cortei a mais, mas eu vou passar as medidas certinhas para vocês, não se preocupem. Vou prender aqui, olha, com clipes. E agora eu vou passar uma costura aqui a toda a volta de segurança. Agora que eu já prendi todas as partes, eu já posso tirar o alfinete aqui do centro. E pelo lado avesso aqui, a gente vai refilar. Então, a gente pega uma tesoura e vem cortando todo esse excesso de tecido aqui que ficou, olha. Então, aqui agora eu já posso fazer a marcação da minha aba. Então, como essa aba é maior, se eu fechar ela pra cá, eu vou tampar a minha estampa. Então, nesse caso, nós faremos o fechamento da aba para a parte de trás. Normalmente, a gente faz o pique aqui, na parte de trás, para nossa aba vir para frente, certo? Só que nesse caso, nós faremos ao contrário. Então, eu vou achar o meio. Eu encontro o meio aqui da peça. Nesse caso aqui, na parte da frente. E vou fazer um pique aqui, olha. Então, vou colocar, olha, estampa com estampa. Alinha aqui o pique. E aqui nós vamos fazer uma costura de segurança, prendendo a aba, então, ao corpo da peça. E você vai dobrar aqui, centraliza a sua peça certinha. E aqui nós vamos fazer, então, a marcação do botão. Lembrando que aqui dentro vai uma agenda, eu não gosto de deixar muito justo assim, porque senão depois a gente vai ter problema na hora de fechar esse botão. Então, eu gosto de deixar pelo menos uma folga de um dedo, 1 ou 2 centímetros aqui. Mais ou menos assim. Eu vou pegar até um giz. A gente suja aqui, olha, a pontinha do nosso botão. Posiciona no local que você escolheu. E aqui eu tenho, então, a marcação do meu botão. Aqui, nesse caso, eu vou furar por baixo desse bolsinho aqui, tá? Então, eu venho aqui no centro, faço um furinho aqui no centro e faço um furinho. Então, agora eu vou fazer a aplicação da mesma forma que eu fiz aqui, só que do outro lado. O viés, a gente começa a aplicação dele aqui pela parte de dentro. Então, como a parte da frente da aba, eu não quero que tenha emenda, a gente abre e eu vou começar, então, por aqui, olha. Tá vendo? Então, eu posiciono aqui com a abertura do viés pra cima. Eu gosto de deixar um tantinho assim, olha, pra fazer o acabamento final. E eu começo prendendo ele aqui com um pé de máquina.
Então, aqui no final, eu dobro aqui um pouquinho. Essa parte aqui. Como eu sempre faço em todos os meus vídeos que eu tenho acabamento com viés. Eu faço essa dobra aqui e esse daqui vai vir por cima. Corto aqui o excesso. E agora a gente já pode desvirar aqui para rebater esse viés. Então, aqui eu vou prender com clips a toda volta e já volto pra gente fazer essa costura de acabamento. Aqui eu já coloquei o clips a toda volta, então a gente vai começar, então, a prender o nosso viés. Não tem lugar certo de começar a sua costura. Se quiser começar pela parte da emenda, também fica à vontade. Eu vou começar por aqui, que é a parte atrás da minha aba. Então, aqui a peça tá praticamente pronta. Eu só vou passar no ferro essa parte de cima, porque o acoplado ele não suporta calor, então eu posso jogar aqui um secador, alguma coisa. E eu já volto aqui para mostrar para vocês com a cadernetinha aqui na parte de dentro. Então, aqui eu tenho a peça já finalizada. Aqui eu coloquei uma agendinha aqui dentro para vocês verem como é que faz. A gente coloca a capa aqui para dentro dos dois lados. Lembrando um detalhe importante, se a sua agenda for muito maior que essa, tem aquelas agendinhas que são mais grossas, quanto mais grossa você tem que diminuir aqui o tamanho da sua aba interna aqui, porque senão quando você fecha, não tem espaço suficiente aqui. Então, como aqui eu fiz com 2 centímetros, você pode fazer com 3, com 4 e vai diminuindo então essa parte, tá? Então, isso é uma dica muito importante. Então, aqui eu poderia ter feito um pouco maior. Você tem a opção também de fazer um bolso com zíper sobre esse, um bolso pela metade aqui para guardar um documento, um elastiquinho que vai nessa ponta. Você pode colocar uma caneta. Então, você pode criar diversas possibilidades dentro desse projeto. Então, agora nós vamos fazer o porta-canetas. Agora, nós faremos o marcador de página, que é o porta-canetas. Então, aqui, como eu já tinha passado a ferro, feito aquela costura de segurança para prender o tecido principal na manta, eu só passei a ferro aqui, o tecido de forro, vou prender aqui novamente a toda volta, vou refilar. Essa medida aqui, ela tem 10 por 20, e a parte de trás, aqui eu tô utilizando, então, tecido, manta e tecido. Tecido, manta e tecido, na medida de 25 por 10. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma costurinha de segurança toda a volta, vou passar uma costura aqui e vou refilar esse excesso, e a gente já prossegue. Então, nessa parte aqui eu tenho a parte da frente, que é uma medida de 20 por 10, e a parte de trás, que é uma medida de 25 por 10. Então, primeiro, eu vou pegar aqui o meu pedacinho de viés pela parte de trás, vou prender aqui com uma costura de um pé de máquina. Na hora que a gente deve desvirar aqui, rebater esse viés. Agora, antes de prender essa parte aqui, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros aqui na parte superior. Então, eu vou pegar a minha régua de patchwork, vou fazer uma marcação aqui de 5 centímetros. Essa parte que vem por cima, eu vou alinhar ela aqui na lateral. Vou prender aqui. Bem alinhado aqui a linha que eu fiz. E antes de prender tudo isso, aqui nessas partes aqui, eu vou fazer um retrocesso deste lado e deste lado.
Agora sim, eu posso terminar de prender aqui e passar uma costura de segurança para prender as duas partes. Agora, a gente pode fazer a marcação aqui das partes arredondadas. Para fazer as partes arredondadas, aqui eu tô utilizando um cone de linhas, então eu vou aqui na parte de cima, eu vou fazer a marcação. Vou fazer isso dos 4 lados aqui, olha. E em cima da marcação que eu fiz, eu vou passar uma costurinha de segurança, depois eu vou refilar. Aqui eu já vou colocar a minha etiqueta deste lado. E agora a gente vai fazer a marcação do nosso elástico. Aqui eu vou dobrar o meio. Vou fazer um pique aqui nessa parte de cima. Aqui. E a mesma coisa aqui na parte de baixo. A gente dobra aqui. E aqui eu faço uma marcação. Então, aqui pela parte de trás, eu vou centralizar aqui o meu elástico bem no meio aqui do meu piquezinho e vou fazer um retrocesso aqui. Nessa hora, puxa ele um pouquinho pra frente, para não correr o risco desse elástico ele desfiar ou ceder. Aí, a mesma coisa a gente faz aqui do lado. Cuidado para você não dobrar ele por acidente. E aqui na parte de baixo a gente prende também. Então, aqui o elástico tá pronto. E agora a gente já pode começar a prender o nosso viés. O viés a gente vai começar a prender ele pela parte de trás. Então, eu vou começar aqui pela lateral. Uma costurinha de pé de máquina toda a volta e depois a gente desvira e rebate. E aqui a gente corta o excesso aqui e corta aqui a pontinha do elástico que ficou. Então, eu vou desvirar o meu viés. Vou prender com um clipezinho aqui a toda a volta e volto com vocês pra gente finalizar aqui com a costura de acabamento. Então, aqui a nossa pecinha já tá pronta. Aqui eu só vou passar no ferro para tirar a marca da caneta. Então, eu vou pegar o meu caderno pra gente testar como que ficou. Então, esse é o resultado da nossa peça pronta. Aqui você pode encaixar suas canetas. Então, fica uma peça bem fofinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse é o kit da nossa aula de hoje. E eu deixo aqui também de sugestão essa outra opção. Nesse caso aqui, eu diminuí um pouquinho o tamanho da minha abinha para poder fechar na frente. E aqui eu fiz um bolsinho em plástico deste lado. Então, nesse caso aqui, eu coloco só uma parte da capa
da minha agenda e fecho aqui por cima. Então, para poder estar acessando o bolso em plástico, você só levanta o seu caderninho, tá? Então, essa daqui é a outra sugestão. Então, é isso e até a próxima.